Boa noite aos irmãos que estão entrando. Vamos já dar início, ao nosso momento de hoje à noite com o nosso querido Fábio Michel, que ele já entrou aqui. Vou só aguardar mais outras pessoas entrarem e aí eu já convido o Fábio para a gente iniciar a nossa palestra. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Leili. Tudo bem? Estamos aqui já. Tudo bem, graças a Deus. Prazer ter você aqui conosco. Então, a gente vai, enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai dar início, tá bem? E eu vou iniciar com a prece, como sempre a gente inicia as atividades na Casa Espírita, né? E na sequência eu vou apresentar o Fábio Michel, e aí a gente vai passar a palavra para ele, tá certo? Para a nossa prece inicial, eu escolhi fazer a prece de Cáritas, né? E aí eu peço aos irmãos que estão nos acompanhando, que, se possível, fechem os olhos, busquemos a conexão com o alto, para que a gente tenha condição de desenvolver da melhor maneira possível os trabalhos dessa noite, de modo que a gente alcance os corações com a palavra amiga e benevolente do Divino Mestre. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhes esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Assim seja. Então, retornando. Hoje nós temos a graça de receber o nosso irmão Fábio Michel na nossa casa, o Centro Espírita Os Mensageiros da Luz, de modo virtual, como tem que ser. Vou pedir só para o pessoal que está chegando e confirmando aí se está bom o som e imagem, Eu vejo bem, escuto bem também, mas é bom esse feedback, Algumas outras pessoas ainda vão entrar. E dizer que nossa palestra de hoje vai ficar salva no IGTV, e aí a gente pode compartilhar com os irmãos, os amigos, para posterior momento de reflexão. A nossa casa, o Centro Espírita Os Mensageiros, antes de passar para Fábio, realiza semanalmente o estudo do Evangelho. Neste momento, a gente está utilizando o WhatsApp, então a gente faz as reflexões via WhatsApp, nas quintas-feiras, às 18 horas.
E nas sextas-feiras nós iniciamos agora sextas de reflexões. São momentozinhos curtos, através de live aqui no Instagram, para refletirmos sobre reflexões, mensagens que constam na codificação espírita, né? Neste momento a gente está utilizando o Evangelho. Sem mais delongas, nosso amigo Fábio é de Mossoró, participa do movimento espírita de Mossoró, é um amigo do coração, que eu tenho uma gratidão assim, por ter conhecido, por ter me aproximado. Fábio nos ajuda muito, né? Me ajudou muito no momento de formação do ESD, mas me ajuda também e ajuda a nós aqui dos Sementes, né? Com diálogo fraterno. Então, ele tem atendido alguns corações que o procura, sempre muito solícito, a gente agradece por isso. Fábio também é estudante aí de psicologia, e aí é uma pessoa que tem condições de trabalhar bem conosco a temática da noite. É com você, Fábio, não pretendo te interromper, porque o interesse é lhe ouvir mesmo. Tá bom. Então, eu desde já agradeço, Lili, o convite e a todos que fazem o Centro Espírita Mensageiros da Luz, né, de Água Nova. Embora eu esteja conhecendo pelas redes sociais, o Instagram, eu não conheço Água Nova, mas com certeza não faltará oportunidades de visitá-los aí pessoalmente, tá bom? Isso. Então, em seu nome, eu agradeço a todos que estão acompanhando e todos que fazem, né, o Centro Espírita. Falar de um tema, né, que a gente está proposto hoje sobre o suicídio é um tema complexo, todo mundo sabe, porque mexe muito, não só para aquele espírito que se vê vivo do outro lado do plano espiritual, mas também aqueles entes queridos que, de uma forma abrupta, né, momentaneamente estão se separando daquele ente tão amado. Então, para darmos início a essa conversa, essa reflexão sobre esse tema, eu gostaria de pedir licença para fazer a leitura de uma mensagem que é muito bela e mostra o amor de Jesus para todas as criaturas, independentemente do tipo de equívoco que nós possamos cometer, inclusive o suicídio. Então, quando nós lemos a Bíblia, o Evangelho, nós vamos ver que Jesus foi crucificado e que Maria Madalena vai à sua cova e em 3 dias Jesus aparece-lhe materializado. E ela então ele pergunta por que ela procura um vivo entre os mortos. Ela o reconhece e pergunta, mestre, onde tu tivestes esses 3 dias? E então essa mensagem muito bela, de forma poética, está no livro Coração e Vida, com o título, essa mensagem que eu peço licença para ler, Amor e Perdão. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito Maria Dolores. E então Jesus responde a Maria Madalena, não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto, ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que ainda muito amo. Embora visse além a luz, sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco consegui, enfim, que ele pudesse adormecer. Perguntou Maria, Senhor, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus lhe respondeu em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Porque Judas, após perceber Jesus crucificado, porque não era a intenção dele traí-lo, Judas queria que todos pudessem conhecer a grandeza daquele homem
E então ele esperava que, em certo momento, Jesus pudesse então demonstrar o poder. E Jesus, humildemente, levou sua cruz e lá ele deu a maior lição de todas, que foi a lição do perdão. Então Judas, não conseguindo o que ele queria, vendo realmente que tinha traído Jesus, ele vai e se enforca. E a preocupação de Jesus, né, mesmo para esse espírito equivocado que cometeu suicídio, ele próprio vai auxiliá-lo. E é um auxílio que não falta para nenhum de nós. A todo instante nós temos esse auxílio do plano superior para que a gente possa, nos nossos dias a dias, poder continuar na nossa marcha evolutiva, mesmo diante dos equívocos, com as oportunidades divinas. E essas oportunidades virão para todos nós quantas vezes forem necessárias. E eu falo isso, eu pedi licença para iniciar, porque, em respeito aos outros credos, né, as nossas igrejas, nossos irmãos de outros credos, alguns imaginam, têm como fonte das suas doutrinas, que o espírito, o encarnado, ao desencarnar, morrer, ele vai adormecer, até que um dia Jesus venha julgar, fazer o julgamento dos vivos e dos mortos. Não é a concepção de nós espíritas. E então, a primeira decepção do espírito que se suicida é se ver vivo, fora do corpo. Aí vai vir todo o remorso, o ato equivocado, as dores, as responsabilidades do ato. Enfim, ele vai então, numa linguagem de Sueli Caldas Schubert, vai a lugares para desanimalizar, retirar aqueles fluidos para ser amparado e depois voltar à crosta para continuar a sua marcha através das reencarnações, né, com suas responsabilidades. Dito isso, é importante a gente entender que somos espíritos imortais. É um dos princípios básicos da doutrina. Somos imortais. Quando Deus nos criou, espíritos simples e ignorantes, a partir dali, nós somos indestrutíveis. E isso é uma bênção divina. Então, aquela criatura que esteja passando por um problema pode ser o mais forte que ele possa pensar que seja. A depressão, a perda. Você pode dizer assim para ela, olha, você pode ficar aqui comigo. Agora, eu lhe confirmo uma coisa. Eu vou passar. Você tem hora certa para acabar. Porque tem. Então, nós somos imortais. Isso dá um consolo. Porque maior que seja o problema, um dia ele vai se acabar. Tudo passa na linguagem da nossa mãezinha querida. E no plano espiritual, para os suicidas, quem tem o maior carinho, Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, ela tem um cuidado especial para esses espíritos. Por isso que há uma colônia chamada Legião dos Servos de Maria, para atender esses espíritos que são levados, ou melhor, que chegam no plano espiritual, André Luiz vai chamar na obra Nosso Lar, as trevas. Mas se fala no Vale dos Suicidas, que é o local do psiquismo em que esses suicidas se reúnem, até poder, então, conseguir o amparo para voltar, como eu disse, após as instruções, a preparação para a reencarnação. Uma mãe católica fervorosa aqui no Ceará, ela tinha um único filho, de 21 anos, um estudante de direito. E ele suicidou-se, enforcou-se. Ela, alucinada de saudade do filho, viajou do Ceará até Uberaba para falar com Chico, na época que Chico era encarnado. Então ela chegou lá e lá se distribuíam 30 fichas, senhas, para poder falar com Chico. Porque era muita gente que o procurava em busca de uma carta consoladora, de um esclarecimento, de uma orientação. Então muitas pessoas procuravam se distribuir 30 fichas por dia, por noite, para poder falar com Chico. Essa senhora do Ceará pegou a senha de número 1. Ela ia ser a primeira a falar com Chico. E então ela ficou ali, aguardando, conversando com alguns espíritas. E os espíritas lhe disseram, senhora, esqueça, porque o suicida vai demorar muito até poder dar uma comunicação. Ele vai sofrer bastante até poder se comunicar. Nisso desce um carro luxuoso e desce uma senhora desesperada. Meu Deus, eu sou uma infeliz, porque meus 2 filhos morreram num acidente de trânsito e eu não vou poder falar com Chico,
porque todas as senhas, as fichas, já foram distribuídas. Aquela mãe do Ceará, vendo a cena, disse, meu Deus, essa mulher perdeu 2 filhos, eu perdi um. Os delas foi no acidente, o meu não, foi porque quis. Foi até aquela mulher com a senha de número 1 e entregou. Senhora, tome, aqui é a senha de número 1. Você vai ser a primeira a falar com o Chico. A mulher agradeceu, ela voltou para a hospedaria e pela madrugada o camareiro bate a porta. Dona fulana de tal, ela vai atender? Pois não. Chico Xavier mandou lhe chamar. Ela disse, mas deve haver algum engano, porque eu tinha a senha de número 1, mas eu dei a outra senhora. Ele disse, não. Ele disse seu nome todo, disse onde você estava e pediu que a senhora fosse até o centro espírita. Então ela vai. E ali, quando chega, uma psicografia extraordinária do filho, que ela tanto queria e amava, a saudade. E dizia bem assim, mamãe, a senhora sabe e eu também. Eu não poderia estar aqui hoje porque retirei minha própria vida. Mas onde eu me encontrava em sofrimento, Emmanuel chegou e disse, vem comigo. A tua mãe acendeu um facho de luz novamente em tua vida. E eu vou te levar para você poder se comunicar com ela. Aquela ação daquela mãe, Emmanuel percebeu o amor, o desprendimento, né, dela ceder, viajar de longe, em busca de um conforto por causa do filho suicida. E Emmanuel vai lá e traz o filho, porque talvez o filho não tivesse nem merecimento ainda. E vem amparado por Emmanuel para trazer essa carta para uma mãe, né, que não para de amar. Então veja a importância, mesmo que nós tenhamos perdido alguém, através do suicídio, manter as preces, elevando o pensamento, pedindo a proteção, o amparo, porque isso chega, vai até ele. A gente não pode interferir lá, mas pode auxiliar a interferência pedindo amparo para aquela criatura que se equivocou, fugiu para uma realidade através de uma porta mais dolorosa. Então, como a gente fica aqui? Orando, Senhor, para que possa auxiliá-lo. E essa fala, ela é ouvida. Tem pessoas que não acreditam, porque faz a oração, faz a prece, faz a reza, de manhã, tarde e noite. Mas não acontece o que a gente quer. Porque não vai acontecer o que a gente quer, é o que a gente precisa, o que tem necessidade, o que a gente merece. Mas toda fala, toda prece que vibra, ela é ouvida no espaço ilimitado. Já diria o espírito Alta de Souza através de Chico Xavier na psicografia. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. E compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina na voz de Deus em luz de redenção. Então nós não podemos prescindir de levar a nossa prece, a nossa vibração de amor para todos, inclusive esses irmãos, parentes, amigos que chegaram ao plano espiritual através do suicídio. Agora, Fábio, claro. Pois não, fica à vontade, Luiz. só me permita, eu disse que eu não ia lhe atrapalhar, Não, mas é porque tua fala me lembrou de uma coisa que eu acho que é muito vontade. comum também. Quando a gente fala dos irmãos que se suicidam, né, faz essa análise dos irmãos que se suicidam, é muito comum a gente dizer, né, não, com certeza está no vale dos suicidas, com certeza ele, né, está sofrendo muito. E aí a tua fala me lembra uma coisa que eu acho que é muito importante da gente ter em mente, esse cuidado, inclusive, para essas análises, porque cada caso é um caso. Tem a Cada questão caso é um dos caso. atenuantes, né? Tem pessoa que se Exatamente. suicida, planeja direitinho o suicídio e o comete, né? E comete isso de forma muito calculada, friamente até. Tem pessoas que fazem isso num momento de dor, de angústia,
de perturbação. Tem pessoas que têm problemas mentais e que de repente cometem... Acho que todos esses elementos eles são levados em consideração no pós-túmulo, né? Como é que vai ser a Exatamente. vida desse espírito no pós-túmulo, né? Fora o bem, aí a outra frase é Emmanuel, né? Acho que é Emmanuel, o bem que você faz é ser advogado em toda parte. Fora isso, né? Outras coisas que a gente fez, que a gente desenvolveu em vida, pode nos auxiliar também no momento de vivência dessa, né? Exatamente. Ó. Isso que você está falando ali é uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 957. Kardec perguntou aos espíritos superiores quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito. Ou seja, como é que lá, do lado de lá, os espíritos dizem? As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas fixadas, e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram. Ou seja, existem atenuantes, existem agravantes para o ato equivocado. Então, cada caso é um caso. Agora, veja bem. Há uma questão aqui, eu vou começar a fazer aqui uma vinda ao Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender a questão do suicídio, porque Kardec ele fez algumas indagações aos espíritos superiores, que trouxeram respostas importantes. Questão 943 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: de onde vem o desgosto da vida, que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Resposta dos imortais: efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. E eles vão aqui discorrer, nos convidando, chamando a atenção para que a gente possa trabalhar os nossos talentos com equilíbrio. Nem ficar ocioso quando Deus dá as possibilidades do trabalho, a gente ficar ocioso, ou então ter essa saciedade que não traga prazer em servir. E não pode faltar fé. Na questão seguinte, 944, Kardec pergunta: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Ou seja, eu não quero viver, é minha, Deus me deu aqui, Fábio, eu vou morrer. E se mata. Os espíritos dizem: não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. Aí Kardec diz: suicídio voluntário? Mas como é que tem suicídio involuntário? Não vai ser um suicídio, vai ser um homicídio. E os espíritos dizem: o louco que se mata não sabe o que faz. Aqui seria, então, um caso de um atenuante. Uma outra questão importante: que pensar do suicídio que tem por objetivo escapar às misérias e às decepções deste mundo? Exemplo: eu nasci paupérrimo, estou cheio de doença, na favela, no Rio de Janeiro, ali, que não tem nada, só me alimento uma vez por semana. Ah, não aguento não, vou me suicidar e voltar logo para o outro lado. O que é que os espíritos dizem? Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aqueles que sofrem e não aqueles que não têm força nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes aqueles que as suportam sem murmurar, porque serão recompensados. Então, tudo que a gente passa, meus irmãos, é a dor, é o sofrimento, é a miséria, há um motivo. São provas ou expiações que nós somos convidados a passar. E aqui diz: bem aqueles que não murmuram, e não falta o amparo divino. Há uma outra questão importante também. Kardec pergunta: que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de alcançar mais cedo uma vida melhor? Porque alguns credos dizem que se você explodir e matar muita gente, você vai ser recompensado no céu, se for por uma boa causa, a causa que eles instituem. Você vai ter reinos, mulheres, e vira homem-bomba. No credo. Então os espíritos dizem, outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-lo, alcançar a vida melhor no plano espiritual. Mais uma questão importante sobre a eutanásia. A gente tem um parente que está enfermo, que os médicos desenganaram, que a gente vem acompanhando dia a dia, definhando a nossa impotência dentro da morte, o sofrimento daquele ente querido. E então ele pede: desliga os aparelhos, deixa eu morrer logo. Veja bem, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável e terrível,
é ela culpada por abreviar de alguns instantes seus sofrimentos por uma morte voluntária? Os espíritos respondem: sempre se é culpado por não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, se está bem certo de que esse tempo chegou, malgrado as aparências, e que não se pode receber um socorro inesperado no último instante. Ele está dizendo assim: meu filho, Deus pode tudo. Quem sabe se lá no último instante não chega um socorro. Então tem que aguardar o tempo final ditado por Deus. Vivemos em Deus, existimos em Deus e nos movemos em Deus. Jesus disse, e ele não mente: um fio de cabelo não cai se Deus não permitir. Então, se Deus permitiu, que a gente acolha. Ah, mas você está falando assim, eu sei que dói. Todos nós, nesse planeta, vamos passar por tribulações. Não tem um que não passe. Pode ser rico, bonito, lindo, charmoso, de Hollywood, fã, 1000 seguidores, 1 milhão. Vai passar, porque aqui é uma escola ainda imperfeita. E nós somos espíritos matriculados nessa escola especificamente. Tá bom? Então, fé em Deus. Bem, a última para a gente finalizar aqui, a abordagem do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: os que, não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas e se matam na esperança de encontrá-las, atingem esse objetivo? Exemplo: eu sou bem casado faz 70 anos, é o amor da minha vida, olha, só tive uma mulher, é tudo da minha vida, ela desencarnou. Aí eu pego, não aguento, vou tomar um veneno para suicidar e ao encontro dela. Consegue esse intento? E os espíritos dizem: o resultado para eles é diferente do que esperam. E em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distancia por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Então, até nesses casos que a gente vai sofrer, mas é breve, a lei de amor é sempre de união. A gente não sabe quem volta primeiro para casa, para o plano espiritual. Mas se por acaso alguém que a gente ama muito, que a gente não sabe viver sem ela, for primeiro, a gente vai sofrer, vai chorar, vai sentir, mas tem que perseverar, porque é só momentânea essa separação. Daqui a pouco se encontra de novo. Então é essa a doutrina consoladora que o Espiritismo é para nós, nos trazendo essas lições que nos fortalece e dá força e fé no futuro. Para entendermos um pouco mais, eu peço licença a todos vocês e a paciência, viu, Levi? Imagina, sempre bom lhe ouvir. Fábio, às vezes está cortando assim um pouquinho. Vou perguntar ao pessoal se também tá para eles ou se é só para mim. Mas não tá dando para entender bem, é porque de vez em quando dá uma travadinha. Tá. Se tiver aí para vocês, vocês vão dizendo. Deixa eu ver. Mas se assim, não conseguir entender, aí me dê um toque e eu repito. Tá Isso, bom? pergunta, Tá. pode deixar. Uhum. Mas ainda tá travando, tá cortando? Não, tá dando certo. É porque de vez em quando é como se travasse um pouquinho e você retoma. Porque, assim, Estão dizendo aqui que é só para mim. É minha internet, então. Tá de boas. Não, mas você, para mim, Maravilha. não tá travando. Não. Mas, enfim, se tiver dificuldade, aí você dá um toque, tá bom? Tá certo, tá ótimo. O pessoal tá dizendo que tá ok, tá ótimo. Tá ok. Maravilha. Então, há uma história real que eu queria comentar com vocês, trazer para a gente entender, porque tem questões ligadas à obsessão. Nós sabemos que somos espíritos encarnados e em nossa volta existem inúmeros espíritos desencarnados. Uns querendo o nosso bem, outros nem tanto. Às vezes conseguem influenciar e às vezes chega ao ponto de ser uma obsessão, que começa então a desarticular, a prejudicar a nossa consciência, a nossa vida. É também a consequência do espírito que se suicida retornar ao corpo. É importante a gente entender também, né, as consequências do suicídio nessa volta ao corpo. Então é nessa história real que eu queria trazer para vocês, para a gente poder entender essas nuances que ocorrem com os espíritos que chegam até lá e que passam por essa situação para poder compreender a necessidade de retornar ao corpo com as responsabilidades. É uma história real. No dia 11 de novembro de 1939, na cidade de Feira de Santana,
estado da Bahia, um garoto de apenas 12 anos de idade se encontrava em sua casa. Essa criança era o último de 13 filhos, era o caçula. E naquele dia ele se encontrava com seus pais, os pais analfabetos, quando de repente chegou um telegrama. E como a mãe não sabia ler, disse: "Abra, meu filho, o que será isso?" O menino abriu e estava escrito em letras de forma, maiúscula, garrafal: Nair Franco suicidou-se. E ao lado, o nome do marido. Aquela mãe parou e disse: "Leia de novo, meu filho." E o menino voltou a ler. Aquela mãe ficou muito pálida, mas não verteu uma lágrima. Entrava na vida de Divaldo Pereira Franco e sua família a tragédia. O suicídio de sua irmã, Nair, uma jovem de 26 anos, muito bem casada, supunha uma família, casada com um cacauicultor, um homem rico, bom, generoso. Não tinha filhos, ela, mas diz Divaldo que ela era uma filha exemplar. A família a amava com um devotamento que só o amor de Cristo pode explicar. Ela havia prometido aos seus pais que antes de morrer, de desencarnar, se encarregaria de deixá-los bem economicamente, financeiramente, porque era uma família muito pobre, modesta. E porque Divaldo desejava estudar, ela disse várias vezes: você vai estudar o que você quiser. Eu farei de você um homem de bem. Era o conceito da época. Divaldo estava terminando o primário. E então, com tudo isso, a família foi tomada de um sofrimento, diz Divaldo, inenarrável. Porque o suicida é também perverso. Ele pensa em si e não se lembra do mal que pratica aqueles que o amam. Por uma coisa que os fere, eles despedaçam os corações daqueles que dariam suas vidas, que os amam e dariam suas vidas pela vida que ele ou ela pretende jogar fora. E então Divaldo diz que eram muito modestos, não compreendiam muito as coisas. Passado uma semana, Dona Ana pegou Divaldo pela mão e foi até o sacerdote da religião que professavam. E pediu para que o sacerdote celebrasse uma missa de 7 dias em memória da sua filha, a suicida. E diz Divaldo que o sacerdote foi de uma impiedade incomparável, porque ele voltou para aquela mulher, aquela mãe em sofrimento, e lhe disse com a maior indiferença: "Dona Ana, quem se suicida vai direto para o inferno. Não tem a menor chance de salvação. A igreja condena as pessoas que fazem isso e nada faz para atenuar-lhes as dores." Divaldo diz que ficou olhando para aquele homem, a sua mãe apertou a mão. Divaldo via os espíritos, mas ainda não era espírita. Ele fazia parte da cruzada eucarística. E então aquela mãe voltou-se para o homem e disse: "Padre, isso não é um Deus. Deve ser um dos monstros piores que há no universo. Como ele não perdoa? Eu que sou mãe, perdoo? Nair, eu te perdoo, minha filha. E se existe Deus, que eu sei que existe e que não é esse, ele te perdoará." E ela disse, com toda a coragem dos humildes, uma frase perfeitamente contemporânea, explicando o surto, o transtorno, o desvio de conduta, o momento de alucinação que leva a criatura a fugir por uma porta que leva a mais dor. Ela disse: "Padre, quem se mata não está com juízo na cabeça." E ela disse: "Então, já que aqui não tem Deus, eu vou e nunca mais volto." Pegou o menino e saiu com Divaldo. E Divaldo disse que estava olhando para aquele homem com medo de sua mãe ser excomungada, porque se tratava de uma religião que, em vez de colocar o bálsamo, colocava o ácido sulfúrico na ferida. Pois bem, eles foram, passaram-se os anos, e Divaldo disse que a dor da perda daquela irmã querida, amada, nunca sumiu. Em 1945, ele foi trabalhar na cidade de Salvador, capital da Bahia. Ele estava trabalhando numa empresa de seguros, a Sul América Terrestre, Marítimos e Acidentes.
fazia apenas 13 dias. E em 45, a Segunda Guerra acabou em maio. Naquele dia, o gerente passou da empresa, lhe chamou e lhe disse com muita bondade: Divaldo, agora que acabou a guerra, a empresa vai enxugar o seu quadro de funcionários e vai começar demitindo os mais jovens. Eu lamento profundamente. Passe no caixa e receba o seu ordenado, o seu salário. Divaldo conta que aquilo significava o fracasso total. Para ele, como é que ele dizia? Vou voltar para Feira de Santana e me apresentar aos meus pais e dizer: fui para a cidade grande e não consegui vencer. Era o fracasso total. E então, com esses pensamentos, Divaldo médium, ostensivo, ele sintonizou com o espírito malfazejo. E o espírito lhe disse: morra, não vale a pena viver. Viver é um sofrimento. Venha para cá, nós o amamos. Mate-se. Qualquer coisa mínima, Divaldo disse, que pensasse, o espírito sintonizava. E dizia: morra, é tão rápido, venha. E então Divaldo conta que lhe ocorreu a ideia do suicídio. Ele sentou a máquina de datilografar, uma Hamilton, e bateu uma carta aos seus pais pedindo perdão, porque ele não tinha coragem de encarar o seu fracasso. Pegou a carta, colocou no bolso do paletó e pregou com um clips. E saiu andando, dirigindo-se ao elevador Lacerda. Ele estava sob aquele trauma e via a nuvem à frente. Ele ia e a nuvem à frente hipnotizando, dizendo: venha, e ele indo. Ele subiu o elevador Lacerda, foi até a borda que não tinha nenhuma cobertura, foi até a cobertura que não tinha nenhuma borda, era fatal. Ele pôs as mãos para dar o salto, para cometer o suicídio. E ele viu o ser do lado de lá, ele conta: venha, é tão rápido, venha. E ele foi dar o salto. Quando ele foi dar o salto, que colocou as mãos para pular, a sua irmã, a suicida, lhe apareceu. Deformada. Ela havia ingerido um veneno que lhe matou em 5 minutos. E ela gritou: Di, não faça isso, louco. Ninguém morre. Di, não faça isso. E ele conta que desmaiou. E quando acordou, estava no hospital, mas ele lembrou que tinha pensado no suicídio. E perguntou: estou no reino dos céus? Disse: não, você está aqui, né, no hospital, em Salvador mesmo. 6 anos depois, a irmã de Divaldo, diz ele, nunca havia aparecido, mas a partir daquele dia, 10 de maio de 1945, passou a lhe acompanhar todos os dias, a narrar suas dores. Contou o motivo pelo qual ela fugira através do suicídio. Ela fora vítima de uma amiga, dessas amigas que se comprazem em dar as más notícias. Porque essa amiga, a melhor amiga, descobriu que o marido de Nair estava tendo um caso extraconjugal e lhe contou, porque era sua amiga. E então Nair investigou, descobriu onde a outra morava, foi até lá e lhe deu uma surra de sombrinha. Depois, arrependida, o remorso, o sangue baixou, ela tomou o veneno, cianureto de mercúrio, que lhe matou rapidamente. E então ela passou a acompanhar Divaldo. No ano de 1956, Divaldo estava trabalhando no Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado, IPASE. Quando chegou um senhor de certa idade, 70 anos, Divaldo foi atendê-lo, porque era a sua função. E o homem disse: eu gostaria de trocar a beneficiária do meu seguro, porque a pólice, ela era a única beneficiada, e ela morreu. O homem deu o número da pólice, Divaldo foi até o armário, a prateleira, pegou, trouxe. O homem olhou para Divaldo e disse: engraçado, você me tem algo familiar. Divaldo disse: eu fico muito contente. E então o homem começou a preencher e disse: demora muito para trocar a beneficiária do seguro? Divaldo disse: não, é coisa rápida. Você assina esses documentos, eu levo ali para o gerente, ele assina, faz um aditivo, um aditamento, e é coisa muito rápida. E então o homem preenchendo, Divaldo viu casualmente o nome da irmã, Nair Franco, e o sobrenome do marido. Ele teve um choque, porque ele não conhecia o cunhado, nem o cunhado lhe conhecia. E Divaldo perguntou: você vai trocar a beneficiária? E o homem disse: é, porque era minha esposa. E você sabe, a gente vive numa sociedade permissiva e eu me permiti a ter um caso extraconjugal. E minha esposa descobriu
e terminou no suicídio terrível. Naquele instante, a sua irmã entra, Nair, com os olhos fora de órbita, se ajoelhando para Divaldo, diz, é ele, peça-lhe que me perdoe. E Divaldo disse que não fez isso porque estava ali em uma outra função. Quando o senhor terminou de preencher os dados, tudo direitinho, estava tudo pronto, ele foi agradecer a Divaldo. Ele perguntou, como é o seu nome? Divaldo Pereira Franco. O homem teve um choque. Disse, então você é o Di? Sou, sim, senhor. Então você é o irmão de Nair? Sou, sim, senhor. O homem deu um abraço, só faltou se ajoelhar. Sob forte emoção, os dois, ele perguntou a Divaldo, você e a sua família já me perdoaram? Divaldo disse, mas de quê? De ter sido responsável pelo suicídio de Nair, de ter sido responsável. Divaldo disse, não, você não for responsável. Nós podemos criar os fatores, as circunstâncias, né, propiciar esses fatores, mas é a pessoa acordida que toma a decisão. Mas seus pais já me perdoaram? Divaldo disse, o meu pai não, mas minha mãe já. O senhor viaja quando? Amanhã. Vá à minha casa hoje. Para uma mãe que nunca esquece a filha, vai ser algo extraordinário. Mas eles vão me receber? Vão. Porque eles vivem às minhas expensas. Deus me deu a alegria deles viverem comigo. E eu vou prepará-los e eles vão lhe receber. A que horas? Combinaram às 8 horas. Então, Divaldo em casa preparou os pais. Às 8 horas toca a campainha. E Dona Ana vai receber. Abre a porta, estava aquele homem, o seu genro, com uma braçada de rosas vermelhas na mão. Sob forte emoção, ela lhe disse, meu filho, quantos anos eu esperei. E ele disse, Dona Ana, e Nair, Dona Ana, e Nair. Ela disse, Deus é quem sabe, meu filho. Deus resolve tudo. E Divaldo conta que se tornou amigo do seu cunhado. Mas 3 meses depois, ele desencarnou. E Divaldo o viu no plano espiritual em paz, mas a sua irmã não. Esse homem, o cunhado, casou com a outra, e isso trouxe uma dor muito grande para o espírito da irmã de Divaldo, porque ela julgava aquela como a destruidora do lar. E aquele seu marido, né, casou com a outra. E isso trouxe para ela, a desencarnada suicida, uma dor muito profunda. Então, passados-se os anos, em 1972, Dona Ana estava desencarnando, Divaldo ao lado. E de repente ela voltou, acordou, estava em coma e disse, Di, meu filho, eu vou ajudar a Nair. Ela está aqui dizendo, venha mãe, venha diminuir as minhas dores. E eu vou, meu filho, mas depois eu volto. Porque Dona Ana tornou-se espírita. Divaldo fazia evangelho no lar, que todos nós devemos fazer. E em certo momento, ela disse, meu filho, no espiritismo tem Deus? Disse, tem, mãe. Claro que tem. E ele perdoa? Não, não perdoa. Mas, meu filho, que Deus é esse que não perdoa? Mãe, para perdoar, tem que ter uma ofensa anterior, uma mágoa. Deus nunca se ofende com a gente. Não tem de que perdoar. Ele sempre ama. E ela disse, e Nair, não está no inferno? Não. No inferno do seu remorso, do arrependimento, das suas dores, mas Deus dará a ela ensejo dela chegar ao céu da alegria. Ela pegou nas mãos de Divaldo e disse, meu filho, então me ensine essa religião que fala de um Deus que é todo amor, e tornou-se espírita. Pois bem, passaram-se os anos, 10 anos depois, Divaldo estava no escritório, quando a sua mãe lhe apareceu, o espírito, eu estou falando, e ela lhe disse, meu filho, depois de orar muito ao Senhor da vida, eu consegui que Nair se reencarne. Ela vai voltar com as marcas do suicídio, o veneno que queimou a sua boca e destruiu o seu aparelho digestivo serão as suas marcas. Divaldo, emocionado, disse, mãe, ela vai reencarnar aqui em Salvador, eu vou conhecê-la? Vai, meu filho. Eu a trarei até você. Ame-a, mas não tente interferir na expiação dela. Passados anos, Divaldo estava na Mansão do Caminho, quando de repente o porteiro passou a gritar por Divaldo. Divaldo, Divaldo. Ele saiu então apressadamente até a portaria.
E lá chegando, havia uma senhora negra, magérrima, trêmula, segurando uma coisa coberta com um pano imundo. Divaldo levantou, era uma criancinha, de 1 ano e pouco, mas parecia que tinha meses. Não tinha força para chorar. E o porteiro disse, Divaldo, é fome. Ela chegou pedindo ajuda. Correram com aquela mulher e a criancinha para a Alameda, na Mansão do Caminho, onde lá tem médicos para atender a comunidade. Colocaram, deram assistência no soro. Aquela mulher desesperada dizia, é minha filha. Se eu morrer, porque eu sei que eu vou morrer, você me promete cuidar dela? Divaldo disse, prometo. Mas você não vai morrer, porque quem ama dessa forma não pode morrer. E ele ficou então acariciando aquela mulher, porque essa jovem, com a criancinha, ela era catadora de lixo. Ela catava papelão no lixão, pegava o papelão, botava para cozinhar com uns punhadinhos de arroz e sal e papelão, mexia, comia e dava à filha. E diz Divaldo, no mundo em que há tanta abundância, mas tanta miséria, nós deveríamos nos envergonhar diante dos desventurados. E então Divaldo, com aquela mulher, de repente ela disse, mandaram que eu viesse até aqui. A senhora é Divaldo, não é? Eu disse, sim, senhora. É a minha filha. Eu sei, você me disse. E como é o nome dela? Nair. Aí Divaldo teve um choque. Ele disse, Nair? Não é um nome tão comum. Se fosse Joana, Francisca, Maria, por que você colocou Nair? E ela disse, eu tive um sonho. E no sonho apareceu uma mulher branca, com o cabelo partido no meio, com a polpa para trás. E ela me disse, com os olhos verdes, e ela me disse, eu vou lhe confiar um tesouro. Guarde-a, é a minha filha, e ela se chama Nair. E então aquela catadora de lixo acordou, dizendo que acordou com a imagem da mulher. E então eu prefiro que eu morra, mas que não aconteça nada à minha filha. Então ficaram ali, né, e naturalmente foram salvas. Divaldo conseguiu uma casa em volta da Mansão do Caminho, matriculou ela na creche, depois no módulo no jardim de infância. Quando ela completou 5 anos, ela era lábio leporino bifocal, tinha sérios problemas no aparelho digestivo, alergia à comida. Você imagina, pobre com alergia de comida, que tudo fazia mal. Eram as marcas do suicídio. E então, quando ela tinha 5 anos, Divaldo ia passando pelo módulo do jardim de infância. Quando ela viu pela janela, saiu correndo, saltou a janela, Divaldo disse que só uma pessoa no mundo o chamava de Didi. Didi. Era Nair, a sua irmã. Então ela saltou nos braços de Divaldo, Divaldo a pegou, sentou no meu fio, colocou no colo, e Nairzinha, com 5 anos, passou a acariciar o rostinho dele, e lhe disse, perguntando, eu voltei, não foi? Divaldo disse, eu não estou entendendo. Eu sou Nair, eu sei. Nair, Nairzinha. Não, a outra. Eu voltei, não foi? Foi. Eu vou viver muito? Não. Não muito. Mas Deus é quem sabe. E ela adormeceu nos braços de Divaldo. Ela teve um insight, uma lembrança, uma recordação. Quando ela completou 6 anos, ela contraiu pneumonia e desencarnou nos braços de Divaldo. E Divaldo diz que sua mãe já disse que ela já retornou novamente num corpo novo, reencarnou para dar marcha à sua ascensão espiritual. Então, irmãos, a reencarnação é essa bênção divina que nos permite corrigir o passado, construir o futuro, entender o presente e desenvolvermos os laços de amor. É por isso que filhos problemáticos, drogados, briguentos, ovelha negra, fazem parte da nossa economia evolutiva. Companheiros, companheiras desleais, né? Problemáticos, não gostam da comida, trabalhoso, mas são parte da nossa economia. Talvez a gente não quisesse, mas é a família que nós temos necessidade de ter. Se eles são problemáticos, mais amor com eles. Fábio, mas eu não consigo amar. É problema, viu? Aquele meu marido, estou quase deixando. Se não consegue amar, mais compaixão. Se ele nos ofende, pior para ele. Se alguém nos perturba, pior para o outro. Que não sejamos nós quem ofende e quem agride. E é assim que o Espiritismo nos convida com essas lições preciosas. Reforma íntima, transformação moral.
para que a gente possa perceber o mundo de uma forma diferente, entendendo que somos espíritos imortais, vivendo momentaneamente num corpo, uma roupa, que essa roupa logo, logo se estraga e nós vamos sair. E espero em Deus que nós tenhamos a consciência tranquila de dizermos: fiz o possível, me esforcei para ser melhor hoje do que foi ontem. E então a gente vai despertar muito melhor. Então, é esta doutrina que nos vai nos ensinar. Somos espíritos imortais. Os suicidas continuam vivos e, mais do que ninguém, precisam de amparos, de prece, de vibração. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu sei. Ela se compõe de mil nadas, que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. Então veremos que as bênçãos e as consolações são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o céu do que quando curvamos a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes o vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo, é uma mensagem bela que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírito amigo para todos nós que passamos, ficamos cabisbaixo, que pensamos que estamos sozinhos. Paciência. Tudo passa. A dor, como eu disse no início, vai passar. Sejamos fortes e esperançosos e podemos, juntos, como irmãos, auxiliar aqueles que estão mais carentes. Uma expositora espírita de Brasília, chamada Maise Braga, esteve aqui em Mossoró na Semana Espírita há algum tempo. Ela disse que fazia parte da mocidade espírita lá de Brasília, quando Chico Xavier foi fazer uma atividade. E ele começou nessa atividade à noite, adentrou a madrugada, os jovens já tinham comido toda a merenda, já quase amanhecendo, ela chegou por trás de Chico, ela conta, e disse: Chico, você não quer comer nada, você está aqui a noite toda, você deve estar muito cansado. Ele olhou para ela e disse: minha filha, o amor não cansa nunca. Vinha aquela multidão para cumprimentá-lo, para abraçar, um aperto de mão. Quando um amigo de Maise Braga chegou, Chico se levantou, chamado Maurício, e abraçou Maurício e lhe disse: ô meu filho, tenha cuidado com seus adversários invisíveis, mantenha-se sempre digno e nobre, cuidado com seus amigos desencarnados, seja sempre digno e nobre. 2 anos depois, esse jovem se suicidou. Então, que nós possamos perceber que pelo que nós pensamos, vibramos, vivemos, fazemos, é o que nós estamos atraindo para as nossas companhias invisíveis. Não tem, é lei de atração, é o magnetismo, um azogue, como diria vovó. A gente atrai. Então, se nós queremos boas companhias do plano espiritual, que a gente possa ter pensamentos bons. Quando eu acordo, oh, dia maravilhoso, ou pensar coisas boas, começar a modificar o nosso psiquismo para que a gente não caia nos pensamentos negativos, no baixo astral, e nos sentimos infelizes para atrair esses espíritos que estão em volta, em busca, às vezes, de uma sintonia, e são eles também que nos influenciam negativamente em algumas ações. Maravilha, Fábio. Nós temos aí 5 minutinhos, viu? E agora? Tem aqui umas coisas. Mas, enfim, se você quisesse colocar, tem a prece para fazer ainda,
se você quiser falar uma colocação, porque é um tema realmente muito complexo, que o tempo não deixa a gente trabalhar como a gente queria. Por exemplo, eu queria que tivesse um espaço para que alguém pudesse fazer pergunta, comentário, a gente pudesse interagir, mas o tempo voa. Quando foi aqui a hora aqui, 7h50, falta 4 minutinhos. Então, Fábio, mas não tem problema, né? A gente pode combinar de novo para você continuar daqui, né? Sim. Nessas reflexões, porque assim, ouvir você essa noite está sendo uma bênção. Eu tenho certeza que está todo mundo gostando. Eu vi pelas palminhas, pelos comentários aí, e você traz essa proposta, né? De pensar o suicídio, mas de pensar também a questão dos atenuantes, de convidar a reflexão, né? Mas também de entender os nossos irmãos nas suas dores, né? Em saber que tudo passa, e que apesar das falhas cometidas, nós temos as segundas chances, né? Até terceiras, como foi com o Naí, você tão bem contou. Amo ouvir as histórias que você contou. Você é um ótimo contador de histórias, já devem ter lido isso, né? Nos Bondade ajuda aí a sua. refletir. É só gratidão, meu irmão, por isso. E deixar o convite, certo? A você e o pessoal que está aqui nos escutando para uma próxima oportunidade. Assim que você puder, a gente organiza na agenda. Não precisa ser na sexta-feira, pode ser um dia. Nós temos essa liberdade aqui, né, pelas redes sociais. Então, pode ser um outro dia que você consiga, para você continuar esse tema, né? Eu acho, sobretudo nesse mês, que é o mês que nos convida mais ainda à reflexão, né, sobre a temática. E aí, como a gente só tem 4 minutinhos, eu vou passar para você. Você faz a prece, tá bem? E a Tá gente bom. vai conversando. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Obrigado, todos nós. Eu só queria, já caminhando para encerrar e fazer a prece, né, de agradecimento e encerramento, dizer aos irmãos que acompanham, se alguém quiser fazer pergunta, pode passar para a Lili, ele traz. A gente tenta, através da rede social mesmo, né, fazer uma reflexão sobre algum questionamento. Maravilha. Eu queria aqui trazer só um dado, antes da prece. Eu tô olhando o tempo aqui, tá certo? Se aparecer aquele avisozinho aí que vai expulsar, você me dá um toque. Porque Tá. já chegou não, né? Tem informações Não. aqui, tem informações preciosas em obras, por exemplo, Memórias de um Suicida, que a gente poderia trabalhar, histórias belas e que traz lições de vida eterna para todos nós. Tem aqui nesse livro de André Trigueiro, Viver a Melhor Opção, também informações importantes. Por exemplo, a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São números alarmantes, expressivos. E a cada 2 segundos, uma pessoa tenta se matar. Ou seja, para cada suicídio consumado, tem mais de 20 tentativas. E para cada suicídio consumado, abala em torno de 5 a 6 pessoas próximas, que vão necessitar de um acompanhamento porque se destroem. Esses familiares que amam e perdem, né, um ente querido através do suicídio. Nós temos aqui sobre a depressão, orientações para a imprensa, em relação a divulgar, que ele vai dizer que suicídio se combate, né, se previne através de informações. A gente não pode... E tem orientações de como fazer isso. Não pode sonegar. Chico Xavier, dando entrevista à Hebe, também menciona aqui algumas causas na futura encarnação do suicida, né? Sugestões, porque cada caso, como a gente relatou, é um caso. A gente não pode, né, dizer que é um determinismo. Se suicidou com um tiro, reencarna assim, não pode. Mas ele, na entrevista à Hebe, ele dá, então, sugestões de casos de pessoas que suicidaram e voltaram com alguns transtornos. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar. O tempo é diminuto, infelizmente. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, meus irmãos. Dizendo assim: Senhor Deus, Pai de amor e infinita misericórdia, em nome de Jesus, o nosso mestre querido, resta-nos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para trazermos, através da doutrina espírita, lições preciosas para o nosso coração. Que essas palavras, que essas orientações cheguem a todos aqueles que se encontram aflitos, sobretudo aqueles espíritos que cometeram um ato equivocado do autoextermínio, mas também que traga consolo a cada um que passam pelas provas dolorosas. Senhor, que Tua paz, que Teu amor e que Tuas bênçãos sejam a nossa força de esperança e nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Lili, Assim minha irmã. seja.
Eu Até agradeço, mais, viu? viu? Deus te abençoe por isso. Gratidão Um mais uma vez. abraço. Esperança, gente. Eu acho que é